Vamos para esse exercício aqui do rosto, gente. Aí no download vai ter para vocês fazer o download dessa folhinha, que vai ter 3 tipos de rosto pra gente descobrir a simetria desse formato de rosto, tá? Lembrando sempre que a gente sempre tem que trabalhar com o visagismo e com a simetria ideal para cada rosto. Ou seja, a gente vai respeitar o rosto da pessoa, trabalhando dentro desse rosto a sobrancelha que ficaria mais harmoniosa para o rosto dela, tá? Então, primeiro eu vou mostrar aqui com o paquímetro como é que seria a medição, que é a forma mais fácil de fazer, mas como eu já falei, cada pessoa pode ter uma destreza melhor com outro tipo de medição. Mas eu vou ensinar a forma que eu faço aqui, tá? Então, normalmente com o paquímetro, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir aqui, como eu falei para vocês antes, a medição do ponto inicial, tá? Que é onde as sobrancelhas devem começar. Então, do ponto inicial, normalmente, o número que a gente usa para fazer esse começo é sempre 2.0 ou 2.5, tá? Então, normalmente a sobrancelha vai variar para começar numa distância de 2.0 ou 2.5. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a descobrir aonde a gente vai começar essa sobrancelha, tá? Lembrando que a gente sempre vai seguir o desenho da narina, tá? Então, o finalzinho da narina, ó, como eu tô mostrando pra vocês, é o lugar que vocês vão puxar a medição pra descobrir esse ponto aqui, ok? Por isso que vai ter muita diferença de simetria de uma cliente para outra. A gente nunca pode usar um molde pré-pronto em todas as sobrancelhas. Sempre tem que fazer do zero cada sobrancelha. Por quê? Tem cliente que vai ter nariz mais largo, tem cliente que vai ter nariz super fininho. Então, a gente sempre vai seguir isso aqui pra gente conseguir descobrir o olho também. A simetria do olho pra gente conseguir puxar o ponto inicial, tá? Então, aqui eu vou colocar 2.5 pra gente ver como é que fica, se dá certo, tá? Se vai seguir essa narina, que se vai estar certo nessa narina e se já vai dar de acordo com o olho também. Lembrando que, paquímetro, você vai virar a parte onde tem os números. Então, os números estão aqui na frente, você vai virar essa parte aqui, ó. Você vai pegar um lápis, pode ser o lápis dermográfico, pode ser um lápis mais baratinho, pode ser até batom preto, tá? E aí você vai riscar, ó, a parte de dentro, tá? Essa parte de dentro aqui você vai riscar bem. Riscar. Deixar bem pretinho. E a gente vai vir aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Vocês podem ver, tem os números aqui, ó. Aqui é o 2, onde eu coloquei o pontinho aqui do meu paquímetro fica em cima do 2, ó. E aí eu vou puxar até o 5, ó. O 5 fica bem no meio, então não tem número 5. O que você vai contar é 2. Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ó, como vocês podem ver, ó, o finalzinho do olho dela, bem o comecinho, né? A gente fala final, mas é o começo, que é o ponto inicial. Dá certinho com 2,5, tá vendo? Então é exatamente daqui que a gente vai puxar pra descobrir aonde vai começar essa sobrancelha, tá? Então eu vou vir aqui, ó. No rosto em papel, eu vou usar essa parte do paquímetro, mas no rosto humano, a gente vai usar a abinha do paquímetro, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vai puxar. Ó, ponto inicial. Gente, lembrando que isso aqui não é pra ficar perfeitamente alinhado ao olho da cliente, tá? Porque um olho não é igual ao outro, tá? Lembrando que um olho da cliente, sempre, vocês podem ver nessa fotinho aqui, ó. Ficou certinho o desenho, ó. No lugar certo onde tem que começar, porque a gente puxou da narina. Então, aqui é o lugar certo. Só que se você olhar pro olho dela, ó. O olho dela, o finalzinho vem aqui, ó. E aqui puxa uma frestinha do final do olho, mas não é bem o final. Esse aqui termina bem pra trás, ó. E aqui não tem frestinha. Por isso que eu falo que o nosso corpo, ele não é simétrico. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, só medir. A gente tem que ter o olhômetro. Porque a medição é importante pra gente fazer o básico. Mas a gente tem que ter senso de estética e olhômetro. O olhômetro é o quê? A gente fez o desenho com o paquímetro, viu que tá diferente? Vamos desenhar essa sobrancelha direitinho, vamos ver como é que vai ficar. Se a gente perceber que dá pra puxar um pouquinho mais pra frente, ou um pouquinho mais pra trás, a gente puxa, porque é olhômetro, tá? Então, se eu fosse seguir exatamente aqui a sobrancelha dela, ia ficar um formato diferente a sobrancelha. Porque, ó, o olho dela como é que tá, ó. Aqui, o final dele aqui, o final desse aqui, ó. Se eu fosse seguir essa sobrancelha aqui, esse olho, essa linha viria pra cá. Ou seja, essa sobrancelha ela começaria a ficar mais curta do que essa. Daqui ia ficar mais longa, porque ela ia começar um pouquinho mais pra frente. E essa daqui, ó, ia começar mais pra trás e ia acabar ficando menor. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pegadinhas do corpo humano. Porque esse rosto aqui que a gente imprime é um rosto que ele é simétrico. Ele é simétrico, mas ele imita o rosto humano. Pra mostrar o quê pra gente? Que nem o rosto é simétrico. Ninguém é igual a ninguém.
Então, nenhum olho vai ficar, nenhuma marcação vai ficar idêntica à outra, tá? E outra coisa, nunca vai ficar perfeito. A gente tem que explicar isso para cliente, que a gente não é simétrico, ou seja, a nossa sobrancelha também não tem que ser. As nossas sobrancelhas são irmãs, mas elas não são gêmeas, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente já descobriu o ponto inicial, tá? Que é o ponto inicial da sobrancelha. E eu comecei com o número de 2,5, que deu exatamente o que eu queria, que é o finalzinho da narina, tá? Como é que eu vou descobrir a numeração daqui pra cá, que é o ponto alto? A gente vai pegar aqui no paquímetro. O paquímetro, como eu falei, no paquímetro o ponto inicial é 2,0 ou 2,5, tá? No ponto alto, a gente vai colocar sempre 3,5 a 4, tá? Praticamente, eu uso 3,5 para quase todas as minhas clientes. A não ser que eu pegue uma cliente que tenha a sobrancelha muito comprida, muito pelo, e ela gosta muito e combina com o formato do rosto dela, fica um formato bonito, aí eu acabo usando 4 para não sair da simetria da cliente. Mas, se eu pego, a maioria das clientes que a gente pega, o ponto alto é diferente um do outro, normalmente as sobrancelhas são curtas, sobrancelhas muito falhadas, por conta que antigamente a moda era sobrancelha fina, a gente vai usar 3,5, tá? Então, 3,5 a gente vai pegar do ponto, aqui ó, paquímetro, do comecinho do PI, ó, que é o ponto inicial, e o ponto alto seria aqui, ó. Então, esse risquinho que eu fiz aqui, ó. Ponto alto seria aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, você vai pegar esse lado aqui, ó, e vai colocar bem em cima da linha, pra ficar bem simétrico. Ó. E aqui seria o ponto alto dessa sobrancelha, tá? Então, como é que a gente sabe que vai ficar igual? Porque a gente pegou a mesma numeração. Aqui é 2,5, 3,5 aqui e 3,5 aqui, tá? Se eu não faço essa medição aqui, eu posso acabar fazendo o ponto alto lá pro final da sobrancelha, ou bem pro meio da sobrancelha. Então, a gente tem que seguir sempre, ó, o ponto alto. O ponto inicial para o ponto alto sempre tem que começar do ponto inicial. A gente vai pegar a reguinha daqui para cá, tá? E o ponto final. O ponto final costuma ser os números de ponto final, sempre eles variam entre 5,5 ou 6,0. A gente nunca pode passar uma sobrancelha de 6,0, tá? Então, ela não pode ter mais de 6 centímetros na sobrancelha, senão ela vai ficar gigante. Não existe rosto que caia uma sobrancelha maior que essa. Então, 6,0 é para uma sobrancelha que é muito comprida, tem muito pelo, e a cliente não quer que tire e combine com o rosto dela. Mas, se a gente pega um rosto pequeno, com a sobrancelha muito comprida, a gente vai ter que mostrar pra cliente que a gente vai ter que tirar, que vai ficar melhor, tá? Só se caso ela não quiser, a gente não tira. Mas, normalmente, eu explico pra cliente, mostro que vai ficar bem melhor, bem mais simétrica, mais bonita, mais aberto o olhar dela, e ela aceita, tá? Então, sempre 5,5 ou 6,0. Então, a gente vai seguir aqui, ó. Vai pegar o paquímetro, vai colocar aqui, ó, 5,5. Então, vocês podem ver, ó, que aqui é o 5 e aqui, ó, 5,5. E a gente vai pegar do ponto inicial ao ponto final, ó. Sempre aqui, ó. Então, aqui eu consegui fazer o risquinho. Lembrando que na pele humana, gente, isso aqui dá pra fazer perfeitamente, tá? Aqui é no papel. Mas eu quero mostrar pra vocês com o paquímetro como é que a gente vai usar. Mas dá pra puxar e ficar a marcação certinha. A gente vai vir aqui do mesmo jeito, ó, 5,5. Tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos. Eu vou pegar a régua agora pra fazer essa medição. E aí eu vou vir aqui, ó, da narina. Eu vou puxar pro final do olho, como eu falei pra vocês antes, lembra? Ó. Então, o finalzinho do olho eu vou puxar pra cá, peraí. Aí, ó, então lembrando, ó, parte branca do olho, parte verde e a partinha preta. Sempre a bolinha preta que a gente vai seguir, tá? Não é essa parte aqui não, ó. A gente vai vir aqui, ó, vai pegar a régua aqui, ó, na narina, vai apontar ela pro finalzinho da parte preta, vai fazer um risco, ó. Ó, deu certinho onde eu puxei o 3,5, tá? A gente vai vir aqui do mesmo jeito, ó, vai vir puxar a narina aqui, ó. Pegar a narina de novo e vai puxar pro finalzinho do olho. Deixa eu alinhar. Aqui.
Ó. Sai um pouquinho, mas tá certinho. Dá pra sair um pouquinho porque os pelinhos ficou bem aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Então, cuidado também com os cílios, que às vezes os cílios podem passar da linha, a gente querer seguir os cílios achando que é o final do olho, e não é. Então, toma cuidado, olha bem antes de fazer o desenho, tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai pegar a narina, finalzinho da parte preta. Ó. Aí você vai puxar aqui, ó. Isso tudo na medição, gente, na folha, tá? Na cliente, a gente vai medir com o paquímetro e é bem mais fácil. Aqui a gente tá aprendendo do jeito mais difícil pra ficar mais fácil depois. Aí aqui, ó, vai fazer a mesma coisa. Tá? Então aqui a gente pode ver que a gente descobriu o quê? Ponto inicial, ponto alto e o ponto final da sobrancelha, tá? E eles estão exatamente como eu falei pra vocês. Ó, 2.5, 3.5 e aqui 5.5, tá? Então, eu fiz dos dois lados a mesma medição para ficar igual. Então, por exemplo, se eu seguisse outra medição aqui, a sobrancelha poderia ficar mais comprida, o ponto alto poderia ser para cá, o ponto inicial, como eu falei para vocês, se eu fosse seguir o olho, ia ficar aqui, o ponto inicial da sobrancelha. Então, a gente tem que ter essa de mostrar para a cliente que uma sobrancelha é diferente da outra, porque o rosto todo é diferente. Então, se ela for olhar o olho dela é diferente, o nariz dela, um lado é mais aberto que o outro, o finalzinho do olho dela, um é mais aberto do que o outro, ó. Esse aqui, ó, ele é mais curto, esse olho. Se vocês olharem, ó, aqui entre a distância entre a testa dela e o olho é maior do que esse lado. Esse lado aqui é bem menor, ó. Tem bem menos espaço, tá? Então, a gente tem essa diferença de simetria, isso no rosto aqui e no rosto humano também. É a mesma coisa, então tem que tomar cuidado com isso. Sempre mostrar pra cliente, isso tudo a gente vai fazer com lápis, então a gente vai poder mostrar tudo pra ela tirar a prova. Olha, tá vendo que sua sobrancelha aqui é assim? Você tá vendo que aqui ela começa de um lugar e aqui ela começa de outro? A gente tem que deixar mais simétrica, entendeu? A cliente, ela vai entender porque você tá mostrando, você não tá falando. Então, uma coisa é a gente falar, outra coisa a gente acaba mostrando pra cliente, tá?